Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar com vocês de um tema que é muito importante, um tema que trata da ação penal, do exercício assim, digamos, né, do jus puniendi, tá bom? Vamos lá. Bom, ação penal, o que consiste a ação penal? Ação penal nada mais é do que a instrumentalização, o direito que nasce a partir do cometimento de algum ilícito, tá bom? É o direito de buscar do Estado uma resposta sobre aquele injusto, tá bom? Isso é ação penal, tá joia? Bom, quem tem a titularidade via de regra da ação penal? Isso depende, isso vai diferenciar aí os tipos de ação penal, tá bom? Bom, primeiramente, cabe salientar aí algumas características da ação penal, tá bom? Vou agora falar aqui algumas características da ação penal. Todas as ações penais, características de todas, independente se ela é pública, se ela é condicionada à representação, se ela é privada, tá bom? Vamos lá. Bom, a primeira característica da ação penal é o nascimento de um direito subjetivo. O que é um direito subjetivo, Jadson? É o direito da pessoa. Da pessoa o quê? Da pessoa requerer do Estado ali a sua aplicação de alguma punição. Nasce ali então, com o cometimento do delito, né, o direito subjetivo da parte interessada em buscar do Estado a resposta para aquele injusto. Direito subjetivo, tá joia? A ação também tem uma característica de direito abstrato. Por que, Jadson? Abstrato. Abstrato nada mais é do que o seguinte: ele não está ainda concretizado, não está pronto para ser aplicado, tá joia? Então, ele é abstrato, ele depende de quê? Do reconhecimento pelo juiz atuando como Estado juiz, tá bom? Ele depende desse reconhecimento para que ele se concretize, tá bom? Então a ação, ela tem essa característica aí de direito abstrato, tá joia? E é autônomo, tá bom? Por que, Jadson, autônomo? Autônomo, direito de ação, lembrando que esses são os direitos, são características de direito de todas as ações penais, tá bom? Todas as ações penais, tá joia? Então vamos lá. Ele é autônomo por quê? Ele é autônomo porque não depende necessariamente da violação do direito material. Vou explicar isso melhor. Bom, seguinte, quando chega para o Ministério Público ali o conhecimento de um delito, basta que ele tenha aquele conhecimento com indícios suficientes que reconheçam ali, que possam dar ensejo, indícios suficientes, ou seja, minimamente ali enquadrados dentro do tipo penal, para que ele busque a ação penal. Ou seja, não necessariamente significa que aquele bem jurídico lá, o direito material, foi violado. Não necessariamente precisa daquele bem jurídico ter sido violado para que haja o direito de ação, tá bom? Não é à toa que basta ter esses indícios, o Ministério Público pode intentar ali com a ação, mediante denúncia, né? Ou, se for uma ação penal privada, mediante queixa, e o juiz vai verificar se houve ali ou não violação de direito material e se caracteriza ou não o delito. Beleza? Então ele não depende da violação efetiva do bem jurídico ali do tipo penal. Show de bola? E ele também tem essa característica, toda ação penal tem essa característica de direito público. Porém, particularmente eu discordo desse quesito aqui. Por quê? Porque a ação penal privada, ela não tem interesse público, tá bom? A ação penal privada, ela se caracteriza por ser privada, por não o Estado não interferir aí, não ter interesses, não querer ver ali a punição de alguém que infringiu as suas normas.
tá bom? Isso é o particular que tem que dar ensejo nisso. Por isso tem essa característica aqui, via de regra, as ações penais, tá bom? Então, essas são as características de todas as ações penais, tá ok? Então, vamos lá. Próximo tópico, ação penal pública incondicionada, tá joia? Ação penal pública incondicionada nada mais é do que a regra das ações penais. Bem na hora, hein, Pandora? Bem na hora, hein? Pô. Bom, galera, continuando, vamos lá. Bom, seguinte, vou tratar da ação penal pública incondicionada. Vamos lá? Onde é que está previsto isso, Jadson? Está previsto no artigo 129 da Constituição Federal, inciso 1º, tá bom? O que é que significa isso? Bom, significa que a ação penal pública incondicionada terá como titular, ou seja, como responsável para intentá-la, tá joia? Será quem? O Ministério Público. Bom, Jadson, isso é importantíssimo, galera, vocês saberem por quê? Porque isso aí demonstra como a nossa Constituição veio com princípios democráticos, trouxe o processo penal democrático, tá bom? Mesmo que isso na prática não seja muito de praxe, trouxe o primado constitucional, o processo penal democrático, tá bom? O que é isso, Jadson? É o processo penal que diferencia os atores processuais. O juiz vai julgar, o Ministério Público vai intentar a ação penal, vai ser o acusador, né, o órgão acusador, e a defesa vai defender. Então, a Constituição já trouxe essa divisão de tarefas aí e essa obrigação do Ministério Público para ser responsável pelas ações penais públicas incondicionadas, tá ok? Então, esse é o primado, aonde está na Constituição aí o responsável, via de regra, pelas ações penais públicas incondicionadas, tá bom? Bom, as ações penais públicas incondicionadas, elas têm algumas especificidades, tá bom? Elas têm princípios. Quais são os princípios das ações penais públicas incondicionadas, Jadson? Bom, o primeiro é a oficialidade. O que é oficialidade, Jadson? Bom, oficialidade nada mais é do que a existência de um órgão competente, tá bom? Como eu disse, é o Ministério Público. Ele é oficial, ele é específico e ele é responsável, competente para intentar a ação penal aí pública incondicionada. Então, ele é o órgão oficial para intentar a ação penal pública incondicionada. Quem? O Ministério Público. Tá joia? Jadson, Ministério Público Federal ou Ministério Público Estadual? Depende. Depende do quê? Depende do crime, da natureza do crime. Se for um crime de competência da Justiça Federal, vai ser quem? O Ministério Público Federal. Se for um crime de competência da Justiça Estadual, vai ser um crime de responsabilidade do Ministério Público Estadual. Aqui no DF nós temos o Ministério Público do Distrito Federal, que é vinculado ao Ministério Público Federal. Aqui nós não temos o Ministério Público Estadual. Não existe também aqui Poder Judiciário Estadual, tá ok, galera? Então vamos lá. O outro princípio é o princípio da indisponibilidade. Pô, nome bonito, né? Indisponibilidade. O que significa isso, Jadson? Bom, significa o seguinte, significa que o Ministério Público, a partir do momento que ele tem ali em suas mãos o poder de ação, de intentar a ação penal, ali tentar buscar o jus puniendi, ele não pode abrir mão desse direito. Ele não pode se dispor, ele não pode ceder, tá bom? Ele não pode fazer nada disso. O Ministério Público não tem essa capacidade. Então a ação penal, ela é indisponível, ele não pode abrir mão, não pode perdoar ali o acusado, tá bom? Por conta própria. O Ministério Público não tem essa competência, ele é indisponível à ação penal, tá joia? Então vamos lá. A obrigatoriedade e a legalidade, tá joia? O outro princípio. Obrigatoriedade e legalidade. O que é isso, Jadson? Obrigatoriedade que a partir do momento que o Ministério Público tem o conhecimento desse fato, do fato delituoso, chega às suas mãos ali indício de autoria e materialidade, tá joia? Ele é obrigado a intentar ação penal, tá joia? Ele é obrigado a buscar o jus puniendi, a buscar a punição estatal ali daquela pessoa.
tá bom? De acordo com a legislação. Ele busca a aplicação da legalidade, ou seja, está previsto ali no artigo 121, matar alguém, tá bom? Ele está buscando, de acordo com a legalidade, de acordo com a violação daquele dispositivo, tá joia? Incriminador, ele vai lá e busca o jus puniendi através da ação penal. Ela é obrigatória para que haja um processo penal correto e democrático, tá joia? Para que possa ser dado assim a possibilidade de contraditória ampla defesa aos acusados, tá joia? Então, esse é o princípio da obrigatoriedade da legalidade. E o outro princípio é o princípio da indivisibilidade. Indivisibilidade, o que é isso, Jadson? O que é isso? Bom, o seguinte é que a imputação ela não pode ser feita quando há concurso de agentes. Ela não pode ser feita uma imputação para um, outra imputação para outro, outra imputação para outro. Não, a ação penal vai ser a mesma, uma só, porque foi a mesma circunstância fática. Então, não pode dividir a ação penal. Ah, eu vou denunciar o Juquinha aqui por formação de quadrilha e eu vou fazer outra denúncia agora contra o José pelo roubo e formação de quadrilha, entendeu? Não pode, ela é indivisível, é uma só. 50 réus cometendo uma só denúncia, não pode fazer uma denúncia pro Chiquinho, não pode fazer outra denúncia pro fulaninho, então ela é indivisível, tá bom? Para que possa então não evitar também aí decisões contraditórias, tá bom? Porque o juiz pode reconhecer em um caso o concurso de agentes e no outro não pode não reconhecer. Então, quando se tratasse de mesmo fato delituoso, tá bom? Em concurso de agentes, então deve ser proposta a ação penal completa, não pode ser dividida, é indivisível a ação penal, tá joia? Nos seus autores. E a intranscendência, o princípio da intranscendência. Beleza. O princípio da intranscendência nada mais é do que é o primado constitucional. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. É só isso, o princípio da intranscendência. Ou seja, o Ministério Público, eu como Ministério Público, exemplo, não posso buscar através da minha ação penal pena que ultrapasse a pessoa do condenado, tá bom? Por exemplo, eu não posso ir atrás dos filhos do condenado, da família do condenado, buscando puni-los, né? Não posso buscar a punição deles. Então, tá joia? Então, esse é o princípio da intranscendência aí da ação penal pública incondicionada. Esses são os princípios da ação penal pública incondicionada, tá bom? Agora eu vou falar um pouco sobre a ação penal condicionada e a ação penal... Nossa, que filha da puta. Vamos lá, já a ação penal privada, ação penal privada, ela se dá quando, Jackson? Bom, ela se dá quando a própria lei exigir, tá joia? Quando o próprio tipo penal demonstrar ali que aquele crime se procederá, tá bom? Ou seja, só será dado prosseguimento à apuração daquele delito mediante queixa. É o exemplo aí dos crimes ali contra a honra. Todos os crimes contra a honra, eles se procedem mediante queixa, tá joia? Jadson, qual a diferença então da ação penal pública incondicionada para ação penal pública, para ação penal privada? Bom, a ação penal pública incondicionada, ela é intentada pelo Ministério Público, já a ação penal privada é pela própria parte, mediante um procurador, tá bom? Seja advogado, seja defensor público, é necessário a procuração, ou seja, é necessário que seja intentado pela via privada, pelo próprio particular. Não é à toa que isso essa previsão aí da ação penal privada, ela tem princípios diferentes, princípios norteadores diferentes daqueles princípios que norteiam a ação penal pública incondicionada. Quais sejam? Bom, tem o princípio da oportunidade da conveniência. O que significa isso, já? Significa que o ofendido, tá bom? O titular ali da queixa, da
ação penal privada, ele não está obrigado a intentar a ação, contrariamente ao que ocorre na ação penal pública incondicionada, ou seja, na ação penal privada ele não é obrigado a entrar, a dar entrada ali, dar prosseguimento numa queixa, tá bom? Ele tem esse juízo de oportunidade e conveniência que não existe lá na ação penal pública incondicionada. Outro princípio é o princípio da disponibilidade, tá bom? É disponível. O querelante, tá joia? Ele tem a possibilidade de abrir mão daquele, ele tem a possibilidade de perdoar, de desistir a qualquer momento ali daquela ação, tá bom? Então ela é disponível. Outro princípio é o princípio da indivisibilidade. Esse princípio é comum às duas ações, tá bom? É comum às duas ações. O mesmo princípio que se aplica às ações penais públicas incondicionadas aplica-se também às ações penais privadas, tá bom? Ou seja, o perdão feito a um acarreta a todos os demais ali, tá bom? Todos os corréus, tá bom? Não pode o querelante perdoar somente um acusado. Se ele fizer o perdão vai para todos, vale para todos os acusados ali, tá bom? Daquele crime. Ele não pode fazer então aí perdão somente específico, tá joia? Então ele é indivisível. A ação penal pública incondicionada também tem o princípio da indivisibilidade e bem como também o princípio comum entre elas é da intranscendência, que a pena não passará da pessoa do acusado, tá joia? Bom, a ação penal pública, a ação penal na verdade privada, ela divide-se em três. Quais são? A comum, a ação penal comum, que é privada comum, essa prevista ali, por exemplo, nos crimes contra a honra, tá joia? Que pode, inclusive, no caso de ausência ou morte aí do representante, né, da vítima, do querelante, pode ser substituído a sua figura processual ali pelo CAD, tá joia? Pode ser substituído ali pelo CAD. Quem? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão, o famoso CAD, pode substituir aí processualmente no caso de morte ou de ausência do querelante, beleza? A outra ação penal privada é a ação penal privada subsidiária da pública. Bom, galera, continuando aqui então, né, tratando aqui das modalidades de ações penais, tá joia? Então vamos continuar falando aqui da ação penal privada. Bom, a ação penal privada, ela tem previsão ali no artigo 100, parágrafo 2º do CPP, tá bom? Ela se dá quando, Jadson? Quando o próprio tipo penal prevê essa possibilidade, quando tiver no tipo penal assim, este crime só se procede mediante queixa, ou seja, esse crime só vai ter procedimento, ter andamento processual ali, ter o seu processo intentado ali em juízo mediante queixa. Essa queixa é dada aí através vai ser feita através de um advogado com poderes especiais. Por que poderes especiais, Jadson? Porque o próprio Código de Processo Penal determina que o advogado, quando vai protocolar queixa, quando vai haver um crime que seja de ação penal privada, requer então ao advogado, ali, ao procurador, que a procuração seja específica nos termos da onde, Jadson? Nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal. Então, a procuração ela tem que estar exatamente nos padrões ali do artigo 44. Quais são esses padrões? Esses padrões vai ter que identificar a data do fato, qual o fato específico, nome do autor, nome do réu, tá bom? Nos termos do artigo 44. Se não tiver essa procuração específica aí, o advogado a ausência de representação, tá bom? É uma nulidade, pode incorrer em nulidade aí e ocasionalmente, e se não for essa nulidade aí vencida, se ela não for superada, pode gerar
posteriormente ali uma prescrição, né? Que é o prazo de 6 meses aí, a partir da data do conhecimento do fato. A regra é essa, tá bom? Tem 6 meses para poder intentar aí o prazo decadencial do agente, da vítima, para propor a ação penal privada, tá bom? É o prazo de 6 meses, tá joia? Bom, essa ação penal privada ela é bem simples. Por quê? Porque ela tem como o seu intentante, o seu representante, o advogado, representando assim o seu ofendido, né? O ofendido pode ser substituído, Jadson? Pode ser substituído. Por quem? Pelo CAD, tá bom? O CAD são as pessoas que podem substituir aí o ofendido, que é o cônjuge, ascendente, descendente e irmão, tá bom? Bom, e a ação penal privada subsidiária da pública, tá joia? Bom, a ação penal subsidiária da pública, ela nasce ali na Constituição, mais precisamente no artigo 5º, inciso 59, tá bom? Inciso 59, que prevê a possibilidade, no caso de inércia do Ministério Público, a possibilidade de quem? Da vítima, tá bom? Do ofendido ali, no caso das ações penais incondicionadas, quando o Ministério Público não oferece a ação no prazo ali legal. Que prazo legal é esse, já? O prazo legal é o prazo previsto ali no Código de Processo Penal. Aonde é isso, Jadson? Bom, 5 dias. Esse prazo é de 5 dias se o réu estiver preso e 15 dias se o réu estiver solto. Se o Ministério Público não oferecer a denúncia nesse prazo, não acarreta em nulidade, é uma mera irregularidade processual aí. Porém, não acarreta nulidade, mas nasce aí o direito do ofendido em tentar o quê? Ação penal privada subsidiária da pública. Ela só se dá no caso de inércia do Ministério Público, ou seja, o Ministério Público não oferece denúncia. Tem que se atentar a essa diferença, porque é diferente aí, nos termos do artigo 46, essa ação penal subsidiária da pública é prevista no artigo 46 do Código de Processo Penal, que ela é diferente do arquivamento. A inércia do Ministério Público é diferente do pedido de arquivamento. Se o Ministério Público entender que não há razões ali para intentar uma ação penal e ele pede o arquivamento do inquérito ali, não cabe ação penal subsidiária da pública, tá bom? Só no caso de inércia, o Ministério Público não fizer nada, não oferecer a denúncia, nem tampouco pedir o arquivamento, tá joia? Então, essas são as ações penais, os tipos de ações penais privadas, tá bom? Faltou só falar aqui da personalíssima. Personalíssima, ação penal privada personalíssima é aquela que só pode ser intentada pela própria vítima do crime. Isso é trazido pelo doutrinador Fernando Capês, né? E o Fernando Capês traz aí como exemplo do crime que requer que seja ação penal privada personalíssima, o crime previsto no 236 do CP, tá bom? Um crime que é induzir alguém a erro, ao casamento, aquela questão toda lá, tá joia? Do 236 do Código Penal, tá bom? Essa é a possibilidade aí da ação penal personalíssima, beleza? Não podemos então deixar de falar agora da ação penal pública condicionada à representação, tá joia? Essa é o terceiro tipo aí de ação penal que a gente está comentando aqui, beleza? Ação penal pública condicionada à representação, ela é uma condição de procedibilidade. Olha aí, vai cair isso aí na sua prova dessa maneira, condição de procedibilidade. O que é isso? É uma condição, é uma coisa, impedimento para que haja uma condição necessária para que haja o procedimento da ação penal, beleza? Sem essa representação da vítima, não pode haver aí o prosseguimento, impede, digamos assim, o prosseguimento da ação penal, uma condição de procedibilidade, beleza? Bom, existem duas possibilidades aí da ação penal condicionada à representação. Uma,
A primeira, ela é condicionada à representação do ofendido, tá joia? Condicionada à representação do ofendido. A segunda é condicionada à representação de quem, Jadson? É condicionada à representação do ministro da Justiça. Quem hoje? Sérgio Mourão aí, né? Então, Sérgio Moro hoje tem essa possibilidade. Aonde que está a possibilidade dele, Jadson? No artigo 145 do Código Penal, tá bom? Nos crimes em que haja, nos crimes contra a honra do presidente da República, quem é responsável aí para representar para que haja a possível punição de alguém que cometeu o crime aí contra a honra do presidente da República é o ministro da Justiça. Artigo 145 do Código Penal, beleza? E do ofendido, Jadson. Exemplo, temos aí de crime condicionado à representação, o crime de ameaça, 147 aí, o crime previsto no artigo 147 do Código Penal, beleza? Então, a ação penal condicionada à representação, ela está prevista no artigo 24 do Código de Processo Penal, tá joia? E é uma condição de procedibilidade, ou seja, quando não há a representação da vítima para o prosseguimento daquela ação penal, prosseguimento daquele procedimento criminal, não pode haver aí imputação do autor por esse fato, tá bom? É uma condição de procedibilidade. E o que os advogados devem ficar atentos, tá bom? Por quê? Porque isso aí pode gerar uma nulidade, se não houver a representação ali da vítima. Não pode haver aí a imputação desse delito, tá bom? Não pode haver o prosseguimento aí da ação penal por esse delito. Outra coisa que eu acho importantíssimo o advogado, de forma geral, se atentar é ao seguinte, aos prazos, porque o prazo é de 6 meses das ações penais privadas, tá bom? A condicionada representação também é 6 meses para haver essa representação, beleza? 6 meses para haver a representação. Se o advogado perde esse prazo decai e, consequentemente, ele não pode mais dar prosseguimento ali. O direito dele decai, o direito de requerer aquele procedimento acabou, morre, tá bom? Então, o advogado tem que ficar muito atento a isso aí, tá joia? E não impede a prescrição, só para lembrar, não impede a prescrição, isso aí, tá joia? A única coisa que impede a prescrição, conforme a nossa legislação, aí, nesse caso, vou deixar claro, é o recebimento da denúncia ou da queixa, tá bom? Então, após o recebimento pelo juiz ali, eu recebo, tal, nos termos do artigo tal, o 41, o 40, o 44, tá bom? Ele vai receber ali a queixa, a denúncia ou a queixa. Nesse ponto, interrompe aí a prescrição, tá bom? Então, é isso aí. Quando vai vir também ação penal, Jadson, condicionada à representação? Bom, o próprio tipo penal também vai falar, como diz no artigo 147, esse crime se procede mediante representação. Então, condição de procedibilidade, de dar andamento no processo, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Beleza? Então é isso aí, gente. Forte abraço. Se tiver alguma dúvida, comentem aí, tá bom? Que o mais rápido possível eu prometo que responderei. Forte abraço, seguimos forte.